Nesse exercício, existem duas semirretas CD e CA, começa no ponto C, passa pelo ponto D e vai embora. E a semirreta CA começa no ponto C, passa pelo A e vai embora. Elas estão representadas em vermelho nesse desenho. A parte em azul clarinho e essa área em azul clarinho é o mar, né? E a parte branca é a terra. Então, o mar aqui, as semirretas limitam aí, digamos, a praia, né? E a parte de terra tá a parte branca. Na letra A ele diz que você tem um ponto P de coordenada x0 com x entre 4 e 13. Sei lá, vou pegar um ponto P aqui assim, ó. Esse é o ponto P. Coordenadas x e 0. Determine a função C1 de x, o custo total em milhares de reais de uma obra que conecte de A até P, pelo menor caminho por terra. Vou marcar em verde aqui, ó. De A até P. Esse caminho aqui. E depois de P até B pelo mar. De P até B seria esse caminho aqui. Tá? Então, é um item que tem a ver com distância entre dois pontos. Como é que você determina essa distância daqui até aqui? Você pega a coordenada x de A e desconta dela a coordenada x de P. Então, você tem aqui, nesse caso, 13, que é a coordenada x do ponto A, menos x. E essa é a medida desse trecho. Para determinar a medida do segmento P até B, a gente pode pegar esse cateto aqui, por exemplo, ó, que é um triângulo retângulo, né? POB. O é a origem aqui, né? Esse cateto mede x, que é a coordenada x do ponto P, e este cateto aqui mede 5. Então, a gente pode calcular a distância D aqui por Pitágoras, né? Então, você tem que D quadrado é x quadrado mais 5 ao quadrado. Então, você tem as duas medidas. A função C1, que determina o preço, diz que, então, o preço é 2 vezes 13 menos x, porque custa R$2.000 aí, né? Então, 2 vezes 13 menos x. E a isso você tem que somar a distância D, que é raiz quadrada de x quadrado mais 25. Além disso, ele quer, então essa aqui é a função, ele quer que você determine C de 12, C1 de 12. C1 de 12 é na função C1 trocar x por 12. Então teremos aqui 13 menos 12 vezes 2. E aqui faltou, perdão, multiplicar por 5, que é o preço por metro aí, né? Por quilômetro, enfim, da construção pelo mar ali, né? Mais, então, 5 vezes raiz quadrada de 12 ao quadrado, que é 144, mais 25, 169. Então, C1 de 12 vai dar 2 mais 5 vezes 13. 65 mais 2, 67. R$1.000. E no item B, seja um ponto Q, um ponto qualquer pertencente a CD. Um ponto Q, ele vai estar aqui, por exemplo. Coordenadas de Q? XY, para ficar mais fácil. Então, tem um certo X associado aqui e um certo Y associado aqui. Importante lembrar que a reta CD é uma função de... pode ser representada por uma função de primeiro grau, coeficiente angular dela. Então, a reta CD passa pelos pontos C, 4, 0 e D, 0, 4. Coeficiente angular dela é variação do Y dividido por variação do X. Você tem aqui variação do Y, 4 unidades, x de D menos x de C, e variação do x, x de D 0 menos x de C 4. Coeficiente angular menos 1, escolhendo um ponto pelo qual a função passa, y menos y do ponto igual ao coeficiente angular vezes x menos x do ponto. Eu vou pegar o ponto 4, 0, 4, 0 para x, 4 para y, ou não, 4, 0.
4 para x, 0 para y. Y menos 0 é igual ao coeficiente angular menos 1 vezes x menos x do ponto. Então, a equação da reta fica y igual a menos x mais 4. Então, na verdade, as coordenadas do ponto Q, eu podia dar uma melhorada, podia chamar de x e de o y é menos x mais 4. Vou usar essas coordenadas aqui. Então, esse exercício B, ele pede para você o custo total em milhares de reais de uma obra que conecte A com Q pelo menor caminho pela Terra. A com Q pela Terra, vou marcar em verde. Você vem de A até C. Essa medida eu sei é 9, né? 13 menos 4. E esse trecho aqui, cuja medida eu não sei. Por outro lado, eu podia fazer o cálculo, então, da distância Dzinho aqui. Mas aí, veja bem, tá fácil também porque eu tenho a medida desse cateto. A medida desse cateto é x e c, que é 4, menos x aqui, ó. Se você pega 4 e desconta x, né, 4 menos x, sobra aquele pedacinho. E esse pedaço aqui, que eu posso chamar de o tamanho, né, medida y, né, é o valor da ordenada y do ponto Q, de menos x mais 4. Ou, né, 4 menos x também. Então, você tem que a distância Dzinho, no fundo, esse Dzinho é diagonal de um quadrado, que não está desenhado aí, né? Mas vai dar lado raiz de 2, então você pode fazer por Pitágoras. Mas Dzinho, vou marcar aqui, ó, dá lado, que é 4 menos x, vezes raiz de 2. Muito bem. E agora, então eu tenho que, em verde, eu tenho D mais 9, né? E eu preciso determinar aqui, ele está falando na segunda parte, a distância por terra e mar, né? Porque precisava ser um pedaço pelo mar ali. E Q com B pelo mar. Q com B pelo mar é essa distância aqui, ó. Podia fazer por Pitágoras. Quanto mede este cateto? Esse cateto mede y do ponto B, que é 5, menos y do ponto Q, que você pode chamar de y ou ainda ser malandro e usar esse nome, menos x mais 4. Tá, para melhorar fica 5 mais x menos 4. 1 mais x. É um nome bacana para essa parte. E esse outro cateto aqui, esse cateto mede x, que é a coordenada, é esse pedaço aqui, mede x, ó. Então, esse Dzinho em preto ficaria Dzinho quadrado é igual cateto 1 mais x ao quadrado mais cateto x ao quadrado. Então, cuidado com os custos, né? Vou fazer aqui em azul. A fórmula total seria o C2, não C de 2. C2 é o nome da função, é igual a 9 mais D, que é o trecho verde, 9 mais o D verde, né? Então, 9 mais o D verde, que é raiz de 2, vezes 4 menos x, vezes o custo disso, que é... Perdão. Cuidado, né? Porque o trecho de terra, que é 9, tem um custo. Então, é 9 vezes 2. Aí o trecho Dzinho verde, que é 4 menos x vezes raiz de 2, tem outro custo, que é 5. Mais o trecho D preto ali, Dzinho preto, que é a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado, mais x quadrado. E tudo isso aqui vezes quanto? Vezes quanto? Não me diga. Vezes 5 também aqui.
E aí, para calcular a C2 de x na situação em que Q está a menor distância possível de B, para Q está a menor distância possível de B, o ponto Q precisa estar onde o ponto D está. E o ponto D está num lugar que tem coordenada x valendo 0, né? Porque a função C2 toda depende de x, né? Então a função C2, quando x é 0, fica 9 vezes 2 é 18, mais 4 menos 0 vezes 5 é 20 raiz de 2, mais 5 vezes 1 mais 0, 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, 0, raiz quadrada de 1 é 1. Então teremos 23 mais 20 raiz